Sejam muito bem-vindos ao Iceberg de Mistérios Não Solucionados. Era pra esse vídeo ter saído bem antes, mas eu tive alguns problemas. E eu tava fazendo esse vídeo e um outro ao mesmo tempo, então, né. Mas tá aí. Pra fazer esse vídeo eu me baseei em dois icebergs e juntei os dois. E um deles eu vou fazer um outro vídeo sobre mistérios da internet. Sem mais enrolação, vamos nessa. Jack o Estripador. A lista já começa com um dos serial killers mais famosos. O Jack nunca foi pego e ninguém sabe quem ele é até hoje. Os assassinatos surgiram em 1888 no distrito Whitechapel, Inglaterra, e tinham um padrão. As vítimas eram prostitutas e com cortes na garganta. 5 vítimas foram confirmadas, mas há teorias de que outras, que não foram encontradas nem identificadas, também sofreram os ataques, e o caso atormentou a polícia durante anos. Era discutido que Jack tinha um bom conhecimento de anatomia por conta da forma que atuava e planejava seus crimes, e também conhecia a região como a palma de sua mão, pois Jack se aproveitava muito dos caminhos e vielas para despistar e se esconder. Hoje seria ainda mais difícil de desvendar esse caso porque o distrito de Whitechapel não é mais como antigamente. Assassino do Zodíaco. Esse é um outro serial killer, dessa vez nos Estados Unidos, nos anos 60 e 70, só que esse aqui tem um toque especial. O Zodíaco mandava cartas marcadas para a mídia após os assassinatos. Essas cartas eram marcadas com esse símbolo e algumas delas tinham códigos que até hoje não foram decifrados. O Zodíaco fazia questão de que ele era o responsável pelos assassinatos, dando detalhes dos crimes e dicas do que a polícia deveria fazer para pegar ele. Acontece que os crimes eram extremamente arquitetados e a polícia só comia a mosca. E o caso também permanece sem solução. Assassinato de JFK. O assassinato de John F. Kennedy ocorreu em 22 de novembro de 1963 em Dallas, no Texas. O presidente foi assassinado por Lee Harvey Oswald, que depois foi assassinado por Jack Ruby, e isso levantou inúmeras dúvidas do ocorrido. O que Oswald, que era o assassino, sabia para ser assassinado? Será que ele era a mente por trás de tudo, ou era só um peão? Nunca vamos saber. Esse Jack Ruby era dono de boate em Dallas e suspeito de ter ligações com a máfia e grupos que planejaram um atentado contra o presidente Kennedy. Babushka Lady. A Babushka era uma mulher não identificada presente durante o assassinato do presidente Kennedy e que supostamente filmou o ocorrido. A única coisa que se tem dela são suas aparições em algumas fotos, e tanto a Babushka quanto as supostas filmagens que ela fez jamais foram encontradas. Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é conhecido por desaparecimentos inexplicáveis de aviões e barcos. Várias teorias são feitas em relação a esses desaparecimentos, e uma explicação plausível seria por conta de turbulência das correntes marítimas e a profundidade do mar que contribui para a falta de vestígios. Malaysia Airlines 370. O voo internacional MH370 sumiu em 8 de março de 2014. Aí você me pergunta, como um Boeing 777 some do nada? O avião carregava 200 passageiros e havia 12 pessoas na equipe de bordo, os tripulantes. Após alguns minutos de voo, o Boeing desapareceu do radar do controle de tráfego aéreo e tomou uma rota na qual cairia no Oceano Índico. Aí já sabe, caiu no Oceano Índico já era, porque é uma parte do oceano extremamente difícil de explorar e não chega sinal de nada lá. Morte de Elisa Lam. Elisa Lam, uma estudante canadense hospedada no Hotel Cecil em Los Angeles, desapareceu. Alguns dias depois, mais ou menos 2 semanas, o corpo dela foi encontrado na caixa d'água do hotel, e a última vez que ela foi vista foi em uma gravação das câmeras de segurança. Na gravação ela age de forma muito estranha e há várias teorias. Uma é que um funcionário do hotel seria o responsável, pois somente pessoal autorizado poderia mexer no elevador, que na gravação aparentava não estar funcionando, e ter acesso àquela área do telhado onde ficam as caixas d'água. Outra é que a Elisa se suicidou por conta de efeitos colaterais dos medicamentos que ela tomava para transtorno de bipolaridade. De qualquer forma, esse caso não foi solucionado de vez ainda e continua em aberto. Tupac e Notorious Big. De amigos a inimigos, o caso de Tupac e Notorious Big gera discussão até hoje. A treta deles vem desde a rivalidade entre o West Side e East Side, mas resumidamente a briga começa quando Tupac é baleado em Nova York, ou seja, no pedaço do Big. Aí deu uma neurose no Tupac que ele disse que isso foi a mando do Notorious e do Puff Daddy, que era o empresário dele. Claro que eles ficaram putos e foi aí que a treta estourou.
Bom, o Tupac foi assassinado em setembro de 96, e o Big também foi assassinado meses depois. O caso dos dois foi investigado durante anos, e até houve uma tentativa de encobrimento do caso, até que a família do Notorious Big moveu um processo contra o Estado. Até hoje o caso não foi solucionado de fato, apesar de vários suspeitos terem sido identificados. O documentário Murder Rap detalha muito bem os casos simultaneamente, tem completo e legendado aí no YouTube e eu recomendo muito. Roubo do Museu Gardner. Esse é um roubo de 13 peças de arte do Museu Isabella Stewart Gardner em 18 de março de 1990, que continua sem solução. O caso continua sendo um mistério, não há evidências, e os dois principais suspeitos, que eram homens com roupas de policial, não deixaram nenhum rastro. O roubo foi impecável. As obras avaliadas em mais de $500 mil jamais foram encontradas, e após algumas investigações, o FBI acredita que esse roubo esteja ligado com a máfia. D.B. Cooper. Esse caso é demais, se liga. Véspera de ação de graças em Portland, dia 24 de novembro de 1971, um homem aparentemente normal, bem vestido, carregando uma maleta, compra uma passagem só de ida para Seattle, se apresentando como Dan Cooper no guichê. No avião, ele se sentou em uma poltrona próxima ao final, onde tinha um compartimento de saída por uma escada. Até aí tudo tranquilo. Cooper pediu um whisky e em seguida entrega um bilhete para a comissária Florence Schaffner. A princípio, Florence não deu bola e guardou o bilhete sem nem mesmo ler. Cooper percebeu que ela não ia ler, então ele diz no ouvido dela: "Moça, é melhor você ler esse bilhete, porque eu tenho uma bomba aqui." O bilhete continha algumas instruções que Cooper exigia. A aeromoça obviamente atendeu aos pedidos de Cooper e seguiu suas instruções. Ele abriu a maleta mostrando a bomba para ela, e no bilhete Cooper pedia $200 mil e 4 paraquedas, e que o avião deveria ser reabastecido em Seattle para mais um voo, dessa vez para a cidade do México. É aí que depois de um tempo Cooper salta do avião, levando o dinheiro e dá um chá de sumiço. Na época que isso ocorreu já haviam forças policiais de prontidão para pegar ele, e mesmo assim não acharam o cara até hoje. O caso foi arquivado em 2016 e é um dos maiores casos sem solução da história. Manuscrito Voynich. Esse é um livro antigo de 240 páginas, escrito em um idioma indecifrável. O manuscrito Voynich recebeu o título de O Livro que Ninguém Pode Ler, e seu conteúdo, de acordo com as figuras em algumas páginas, seria sobre biologia, astronomia e botânica. O livro foi descoberto por Wilfrid Michael Voynich em 1912, e que o comprou de um padre jesuíta. Muitos estudiosos tentam decodificar o idioma do livro, porém sem sucesso. Cicada 3301. Em 2012, no 4chan, um usuário postou essa mensagem: "Olá, procuramos pelos indivíduos mais inteligentes. Para encontrá-los, fizemos um teste. Há uma mensagem oculta nessa imagem. Descubra e o guiaremos para que nos encontre. Esperamos ansiosamente aos poucos se conseguirem chegar até aqui." Os enigmas foram lançados periodicamente, sendo considerados os mais difíceis da história. Basicamente é uma organização que tem como objetivo reunir as pessoas mais inteligentes do mundo. O motivo para isso não se sabe, mas de acordo com os testes e de algumas pessoas que alegaram passar, o foco deles seria em criptografia, privacidade e segurança de dados. A praga dançante. Em 1518, numa província que hoje seria localizada na França, ocorreu uma epidemia de dança. Uma mulher começou a dançar do nada, e outras pessoas que viram o que estava acontecendo começaram a dançar também sem parar, por dias. A dança era tão contagiosa que chegou ao ponto de centenas de pessoas estarem dançando na rua, e várias até morrerem por conta disso. As explicações disso seria por conta de um delírio coletivo muito intenso, ou algo sobrenatural que possuiu as pessoas. A mulher do Oslo Plaza. Em 1995, uma mulher não identificada fez check-in com um nome falso, Jennifer Fairgate. Poucos dias depois, funcionários do hotel foram até o quarto em que ela estava e ouviram o barulho de um tiro de lá de dentro. Após destrancarem a porta, a viram na cama com um tiro na cabeça e uma arma em sua mão. O que torna esse caso um mistério é que não se sabe quem é essa mulher. Ela não tinha nenhum documento de identificação, o endereço que ela deu para registrar no hotel não existia, as suas roupas estavam sem etiquetas e o número de série da pistola que estava em sua mão estava arranhado, impossibilitando a identificação da arma. E esse é mais um caso que até hoje não tem solução. Incidente Max Headroom.
Em 1987, em Chicago, nos States, o sinal de 2 canais de TV foram roubados por alguns minutos, mostrando um cara com uma máscara e um som bizarro de fundo. Ele usou alguns apresentadores de TV e propagandas da época, inclusive a máscara que ele estava usando era em referência ao Max Headroom, que era um ícone da televisão americana para zoar apresentadores de TV. Os responsáveis pelo sequestro do sinal de TV não foram pegos e nem identificados. Lost Media. Como o próprio nome diz, são mídias perdidas, né? Filmes, episódios de desenhos, jogos, qualquer mídia que nos dias de hoje há pouca informação ou não está disponível. É um tópico muito foda e que já rendeu vários icebergs aí no nosso querido YouTube. Efeito Mandela. O efeito Mandela é um fenômeno em que várias pessoas se lembram de algo que não aconteceu. Esse fenômeno tem esse nome devido a muita gente compartilhar a memória falsa de que Nelson Mandela havia morrido em 1980, quando na verdade ele morreu em 2013. E o que tem de explicação do efeito Mandela vai desde a teoria de múltiplas realidades alternativas até fatores psicológicos de alteração de memórias em uma escala tanto coletiva quanto individual. Ponte Overton. Localizada na Escócia, é conhecida como a Ponte da Morte. Cachorros inexplicavelmente pulam dessa ponte e se matam, levando muitos a crer que algo sobrenatural domina aquela ponte. Uma organização de proteção de animais chegou a investigar o local para descobrir o que causaria esse comportamento estranho nos cachorros, mas não acharam nada que poderia explicar isso, e muita discussão é gerada para desvendar o porquê cachorros que passam nessa ponte sentem essa vontade de pular. Experimento 21 gramas. Em 1901, Duncan McDougall conduziu um experimento no qual almas teriam peso físico. Para isso, ele precisava de pacientes que permanecessem imóveis para medir seu peso com precisão e que os mesmos estavam próximos de morrer. Ele juntou 6 pacientes de casas de idosos. A maioria deles não perdeu peso de forma que pudesse comprovar a tese de Duncan. Porém, um dos pacientes imediatamente perdeu 21 gramas no momento de sua morte. O experimento 21 gramas foi publicado nos jornais, porém contrariado por médicos e professores que afirmaram os métodos usados serem questionáveis e contendo diversas falhas, sendo necessário ser repetido várias vezes para confirmar a tese do peso da alma humana. A música mais misteriosa da internet. Essa música que está tocando de fundo, a primeiro momento não parece nada demais. Acontece que ninguém sabe nada sobre ela, quando foi produzida, o artista, quem produziu, quem canta, nada. O pouco que temos de informação não é nada confirmado, e o que se sabe é que essa música foi gravada em 1984, e na época que ela foi lançada na rádio não havia o nome da música e nem do artista. E foi até recentemente, em 2019, que a versão completa foi publicada na internet. Polybius. O Polybius é um arcade que surgiu nos anos 80 em Portland e faz parte de uma lenda urbana de que seria um projeto secreto do governo americano. O jogo era bizarro e não fazia sentido nenhum, podendo causar vários sintomas a quem jogasse, como perda de memória e pesadelos. E assim que foram surgindo as primeiras notícias desse jogo maldito, o Polybius desapareceu, chegando até mesmo a receber avaliações dos MIB para coleta de dados. Olha eles aí mais uma vez. Mesmo o jogo gerando uma bagunça na internet, não há provas de que o Polybius realmente existiu. Pessoas sombrias. Esse tópico se refere às sombras humanas, que inclusive falei no meu iceberg de criptídeos. Dá uma conferida lá que tá muito bom. Próximo. Chuva de aranhas. Uma espécie rara de aranha consegue moldar uma teia tão fina que é quase impossível de enxergar a olho nu. Elas constroem uma grande teia em grupo que se sustentam em galhos de árvores para caçar insetos e dá a impressão de que as aranhas estão flutuando no ar. Esse fenômeno aconteceu aqui mesmo no Brasil, em clima quente, e um fenômeno parecido ocorre na Austrália, onde aranhas criam grandes quantidades de teias e se movem para outros lugares, pegando correntes de ar e cobrindo várias áreas com teia de aranha. Ilha de Páscoa. Os Moais são as estátuas esculpidas pelos Rapa Nui, o povo nativo da Ilha de Páscoa, e centenas deles são espalhados por toda a ilha. O mistério gira em torno de como os nativos da região transportavam as estátuas pela ilha, mas a que tudo indica era um trabalho braçal pesado, e que necessitava de dezenas de pessoas para transportar pelo menos um Moai. Os Rapa Nui poderiam usar vários métodos, como por exemplo, arrastar as estátuas amarrando cordas a elas. Blank Room Salp. Basicamente o salptorture.avi é um vídeo bizarro que acredita-se que foi retirado diretamente da Deep Web.
O vídeo é perturbador e parece bem real. Eu vou fazer outro vídeo explicando esse caso com mais detalhes, então bora pro próximo. UVB-76. A UVB-76 é uma estação de rádio russa, descoberta em 1982. Durante décadas a rádio transmitia sons de baixa frequência. O mais intrigante disso é que não há pessoas atuando no local. O local é completamente abandonado, sendo referenciado como uma rádio fantasma. E além dos ruídos que são transmitidos frequentemente, vez ou outra são transmitidas algumas mensagens em russo e código Morse. Aqui tudo indica, a UVB seria uma base militar, usada para comunicação secreta a longas distâncias. 11BX1371. Esse aqui eu também vou detalhar mais pra frente, mas basicamente é um vídeo bizarro que foi postado em 2015. O vídeo é cheio de códigos e mensagens subliminares. A internet foi dominada por esse mistério, muita pesquisa foi feita para decodificar as criptografias do vídeo, chegando a uma teoria de que as mensagens seriam um aviso de ataques bioterroristas. O maior comprador de glitter. O mistério do maior comprador de glitter surgiu quando uma executiva de uma grande fabricante de glitter foi entrevistada a respeito de qual indústria seria os maiores compradores de glitter. É, sério. Ela preferiu não responder e isso levou a várias dúvidas e teorias sobre quem estaria comprando glitter em grandes quantidades. Pode não parecer, mas esse tópico gerou muita repercussão no Reddit. O pessoal teorizava se o glitter seria usado para deixar coisas como shampoo ou pasta de dente com aspecto brilhoso, ou até mesmo usado para aprimoramento de caças militares. Depois de muita pesquisa, essas supostas grandes quantidades de glitter seriam usadas para pintura de barcos, mas isso não foi 100% confirmado. As crianças Sodder. O desaparecimento das crianças Sodder é um caso bem intrigante. Em 24 de dezembro de 1945, um incêndio atacou a casa dos Sodder, a família composta pelo pai, a mãe e 9 filhos. 4 crianças escaparam, mas as outras 5 desapareceram completamente. Não havia nenhum sinal dos corpos delas após o incêndio. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo e ver a história da família Sodder. Giorgio Soddo, ou George Sodder, como ficou conhecido, imigrante italiano, se mudou para os Estados Unidos e eventualmente conheceu Jenny Cipriani, sua esposa. Após alguns anos, George montou sua empresa de caminhões e se tornou um bom negócio, né? O George era um cara com opiniões fortes e não tinha papas na língua. Ele criticava o ditador italiano Mussolini, a ponto de até discutir com outros imigrantes locais. Alguns meses antes do incêndio, um vendedor, após ter sido rejeitado por George, o ameaçou dizendo que sua casa ia pegar fogo e seus filhos seriam destruídos, e que isso ia acontecer devido às coisas ruins que andou dizendo sobre Mussolini. Outro homem avisou a George que o quadro de força da casa poderia provocar um incêndio algum dia. Então, como a casa pegou fogo do nada? Isso poderia ter sido causado por problemas de fiação, mas não, o George havia até mesmo trocado a fiação para uma nova antes do incidente. É bem provável que o fogo tenha sido causado por terceiros, pois Jenny naquela noite atendeu o telefone, e do outro lado da linha falava uma mulher que ela não conhecia, e também acordou ouvindo barulhos do lado de fora. De qualquer maneira, a falta de evidências só nos leva a teorias, e as 5 crianças jamais foram encontradas. O mecanismo de Antikythera. É dito que esse é o primeiro computador da história, construído no século I a.C., usado em atividades astronômicas como prever a posição dos astros e gerar calendários. Vários estudos foram feitos sobre esse mecanismo e diz que até mesmo Galileu fez uso dessa máquina para suas pesquisas. As Pedras Guias de Geórgia. Esse é um monumento de granito localizado lá no estado da Geórgia, nos States. Nas 4 pedras são gravadas 10 frases em 8 línguas diferentes, sendo elas em inglês, espanhol, árabe, chinês, hindi, swahili, hebraico e russo. E as frases são: mantenha a humanidade abaixo de 500 milhões e em perpétuo equilíbrio com a natureza. Guie a reprodução sabiamente, melhorando a saúde e a diversidade. Una a humanidade com um novo idioma. Controle a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas de forma moderada. Proteja a população e as nações com leis e tribunais justos. Deixe que todas as nações governem internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Evite leis insignificantes e oficiais inúteis. Equilibre os direitos pessoais com os deveres sociais. Valorize a verdade, o amor e busque a harmonia com o infinito. Não seja um câncer na terra. Deixe espaço para a natureza. Deixe espaço para a natureza.
O monumento já foi alvo de várias pichações, sendo atribuído à nova ordem mundial e até ao anticristo. O conteúdo presente nas pedras sobre controle populacional gera muita controvérsia e teorias da conspiração, mas um ponto em comum é que as inscrições seriam um guia para a reconstrução de uma civilização devastada, porque as pedras foram erguidas e posicionadas em 1979, ou seja, no auge da Guerra Fria. O cara que ergueu o monumento chamava-se R.C. Christian. Esse não é o nome real dele, tá? Foi ele que se apresentou dessa forma. Contratou uma empresa para construir o monumento e disse que fazia parte de um grupo anônimo que planejava as pedras guia há mais de 20 anos. Aí já sabe, grupo anônimo, inscrições em vários idiomas, controle da população... Não, tô brincando. Esse tal de Christian aí, ninguém sabe quem é, assim como o autor das inscrições nas tábuas de pedra também é desconhecido. Anomalia do Mar Báltico. Em 2011 foi tirada uma imagem de sonar de um objeto estranho submerso. A equipe de mergulho que identificou essa coisa foi lá mais uma vez para ver se tiravam uma foto melhor, mas não conseguiram. Estudos foram feitos levando à conclusão de que a foto seria uma farsa, ou que o sonar que estavam usando gerou uma imagem distorcida de formações rochosas naturais. Tarare. Nascido em 1772 na França, Tarare era um homem de apetite insaciável. Ele comia de tudo, a ponto de ser expulso de casa por dar prejuízo por comer demais. O Tarare era um cara muito esquisito, porque ele era uma pessoa normal, assim, ele não tinha nenhuma doença mental e era magro. Sua pele era meio flácida, ele podia puxar e enrolar a pele, muito bizarro, e ele suava muito também. E quando comia ele fazia muito barulho. O Tarare saiu de casa ainda jovem e se apresentava na rua comendo tudo que via pela frente, até animais vivos. Depois de alguns anos, Tarare se juntou ao exército francês, mas a comida do exército não fazia nem cosquinha e Tarare continuava incontrolavelmente faminto. Então ele foi fazendo inúmeras tarefas em troca de comida, até que o cara teve um ataque e foi internado no hospital. Foi então que Tarare seria usado para alguns experimentos. Primeiro refeições normais foram oferecidas, depois outros animais ainda vivos, e Tarare os devorou. Tarare voltou ao serviço militar, desempenhando o papel de mensageiro e espião, mas ele foi pego por forças inimigas e voltou ao hospital e não queria mais servir ao exército, dizendo a um dos médicos que se submeteria a qualquer processo para curar seu apetite insaciável. Mas era inútil, o médico não conseguia curá-lo e Tarare não conseguia se controlar, sendo até mesmo pego tentando comer os corpos do mortuário do hospital. Poucos anos depois, Tarare foi diagnosticado com uma forte tuberculose e acabou morrendo. Os assassinatos à luz de luar em Texarkana. Esse caso é bem extenso, então eu vou tentar resumir ele ao máximo para vocês. Mas basicamente é uma série de assassinatos não solucionados no Texas em 1946. Os ataques seguiam um padrão, aconteciam à noite e as vítimas eram casais em locais isolados. E o responsável seria um serial killer usando uma máscara branca com buracos no lugar dos olhos, chamado de Phantom Killer, ou assassino fantasma. O caso tomou uma proporção em todo o estado, aterrorizando os moradores locais. Medidas de segurança foram reforçadas não só pela polícia, mas também pelos civis. E o principal suspeito seria um homem chamado Joel Sweeney, mas ele foi preso por roubo de carros e não por estar envolvido nos assassinatos. Sendo assim, o caso até hoje não foi solucionado. Who Put Bella in the Witch Elm? Em 1943, 4 garotos estavam caçando pássaros, quando se depararam com um olmo. Um dos garotos subiu à árvore para ver se tinha algum ninho e encontrou no tronco oco da árvore um crânio humano. Quando a polícia foi investigar o tronco, encontraram um esqueleto quase completo, um anel de casamento e pedaços de roupas. Em 1944, um grafite apareceu em uma parede em Upper Dam Street, em Birmingham, que traduzido fica como "Quem colocou Bella dentro do olmo de bruxa?". As teorias que surgiram não tinham material suficiente e nem evidências para confirmar alguma coisa. As autópsias do esqueleto também não tiveram sucesso e o caso de Bella continua um mistério. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Teve alguns tópicos que eram muito extensos, então eu não pude falar tudo sobre eles, infelizmente. Comenta aí caso você conheça outros mistérios que não foram solucionados. Se gostou, já sabe a ladainha, fiquem na paz e até a próxima.